E olha que interessante, a gente falando de estética facial, estética vocal e bullying. O que significa isso? Autoestima, relacionada à autoestima. Como é importante a gente cuidar da nossa voz, cuidar da nossa face, para a gente expressar isso melhor para o outro. Porque com essa expressividade você realmente melhora a sua autoconfiança e traz autoridade em tudo que você faz. Então o tema de hoje ele é fundamental para essas pessoas que já sofreram como a gente, não é, Natália? É fundamental. A sua imagem é a primeira coisa que as pessoas percebem. A segunda coisa é a voz quando você vai se comunicar. Então a comunicação não verbal começa visualmente, pela sua imagem, pela sua postura. E aí vem a comunicação verbal através da fala. Isso, e quando você fala de comunicação verbal e não verbal, desde muito tempo atrás, Albert Mehrabian, que era um estudioso, ele falava muito assim, que a comunicação, ou seja, eu até utilizo o termo expressividade não verbal, que eu gosto mais do que comunicação verbal ou linguagem verbal, porque quando eu falo expressividade, a sua energia, a sua atitude é como você expressa para o outro. E ele falava que era 93% e 7% somente a palavra. Eu tenho algumas dúvidas, porque depende muito da situação, do momento. Realmente essa pesquisa foi lá de 1960, não lembro quando, mas hoje o que eu falo, realmente, a imagem corporal e a voz, ela é fundamental para você conectar melhor. Pensa você no podcast aqui. O que aparece mais? A nossa expressividade facial e também a nossa voz. Mas, por exemplo, no telefone, a voz, ela é muito mais do que uma expressividade corporal. Em outras questões, então a gente tem que entender qual ambiente que a gente está. Mas o mais importante é a gente cuidar bem dessa voz e também ter essa harmonização. E falando de harmonização, eu queria saber de você, o que é estética facial e quais são os procedimentos que nós podemos utilizar para ter essa imagem que traz mais autoridade e presença. Você falou dessa porcentagem, eu só vou retomar rapidinho. Há pouco tempo atrás, havia muito preconceito com estética, né? Com belo, com beleza. Se as pessoas te percebiam como muito vaidosa, aquilo soava como algo fútil. Não era bem visto. Ou era fútil, ou não era legal. Então, ver essa mudança hoje, as pessoas perceberem a importância do belo, a importância da beleza, a importância da imagem, da aparência, não só para o outro, mas principalmente para si, é fundamental e é muito bom que essa mudança tenha acontecido. Respondendo à sua pergunta, o que é estética facial tem diversas camadas, né? Primeiro, como a pessoa se percebe, o que é belo para ela, o que ela gostaria de ver ao olhar no espelho. E temos também os padrões de beleza, né? O que é considerado belo, o que não é considerado belo. Então, para a estética, ela garante que você conquiste o que para você é considerado belo. Resumidamente é assim, apesar de tantas camadas que constroem isso. Então, quando você procura por estética, procura por procedimentos estéticos, o que você quer é se sentir mais bonita para se sentir melhor. Então eu gosto muito de fazer a analogia da roupa. Quando você veste uma roupa que você se sente confortável nela, você se torna mais bonita. E não é pela roupa, é pela sua posição dentro da roupa, é aquilo que você transmite. A estética facial, mesma coisa. É a roupa do seu corpo, é a sua primeira roupa, é aquilo ali que você vai mostrar para o mundo. Então, quanto mais confiante você estiver dentro da sua própria pele, melhor será a sua postura perante o mundo. E é bem interessante que você está falando, porque até quando eu gravo meus vídeos, quando eu não vejo uma harmonização no meu rosto, às vezes eu fico reparando assim, nossa, tem alguma alteração aqui no meu rosto, meus lábios não estão adequados, tá caindo aqui. Quem já não passou, nós mulheres, até os homens já reparam isso. E aí você falando dessa harmonização, dessa beleza, e cada ela tem que se sentir feliz.
principalmente relacionada à estética da face e também à estética da voz. Muitas pessoas, Natália, chegam para mim e falam assim: Silvia, eu não gravo meus vídeos. Eu falo: por que você não grava seus vídeos? Porque eu não gosto da minha voz. Sério, Silvia, eu gravo, mas na hora que eu vou escutar a minha voz, eu falo: não gosto da minha voz. E o mais importante é a gente entender que tem recursos para auxiliar nessa voz. Às vezes a pessoa ela não está acostumada a escutar a voz e aí ela fala: tá estranho. E sabe por quê, Natália? Quando a gente escuta a nossa voz pela via aérea, ou seja, eu estou falando aqui com você, eu estou escutando a minha voz só pela via aérea e pela via óssea, pela caixa que eu tenho internamente no meu corpo. Quando a gente escuta a nossa voz gravada, é somente pela via aérea. E aí a gente acha a nossa voz diferente. Agora eu tenho uma notícia para te dar e para dar para você também que está assistindo. Sabe aquela voz gravada que você não gosta? É a voz que todo mundo escuta. Porque todo mundo escuta pela via aérea. Então começa a amar a sua voz. E se tiver alguma alteração aí, ou seja, Natália, não gosto da minha voz, vai ver qual que é o motivo. Tem gente que fala mais pelo nariz, deixa eu falar assim, deixa eu falar assim, deixa eu ter uma voz tremida. Então, quando tem essa alteração, o importante é o quê? É fazer um treinamento, um tratamento. Para quê? Para você falar bem. Então, hoje as redes sociais, ela requer muito isso. Você ter uma estética facial, uma estética vocal adequada. Para quê? Para você captar mais atenção. E principalmente isso aumenta a sua autoconfiança. Então, quando você está falando bem, ou seja, agradando da sua imagem e gostando da sua voz, aí sim, aí você ganha o mundo, porque nós estamos nessa era digital, não é isso, Natália? Silvia, hoje eu acho muito difícil um profissional que não trabalhe com rede social, né? Sim. Mesmo aquele profissional que não gosta, que é avesso à internet, que não gosta de se expor, que é tímido, ele é praticamente obrigado a trabalhar com rede social. Além disso, a pandemia nos ensinou que reuniões online são coisas normais e que podem ser muito mais usadas do que nós imaginávamos, né? Então, eu trabalho com redes sociais há muito tempo e o que eu mais percebo, as maiores dores de quem trabalha com rede social ou quem se expõe trabalhando em home office, é justamente o que você falou. É a aparência quando se vê na tela e a voz quando quer se comunicar. São as duas principais coisas. Nem o conteúdo que ela vai transmitir ou aquilo que ela vai discutir vem em outro plano. Não é o mais importante para ela naquele momento. A aparência e a postura dela com a voz são as duas primeiras, as coisas mais importantes para ela, sem dúvidas. Eu falo que é o primeiro abraço, Natália. Então, quando você fala, a pessoa já escuta a sua voz, ela abraça, ela conecta. Eu falo que uma comunicação efetiva é aquela que é assertiva, ou seja, você tem que falar bem, mas também você tem que trazer todo esse abraço, tanto na voz como a sua expressão facial.